Boa noite, vampirentos e vampirentas. Sejam muito bem-vindos à nossa live relâmpago com o tema Morte e Catalepsia. Vou convidar aqui o sócio. Só um minutinho, pessoal. Boa noite, Damo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Vamos jóia? informar nosso público que a gente decidiu fazer essa live uns 20 minutos atrás, né, cara? Pegadinha Nem do isso. malandro, surprise. É, mas a gente funciona melhor assim, né, Damo? Na pressão mesmo, né, cara? Se a gente planejar muito, a gente não acaba fazendo nada, né? E para o nosso Que ninguém público foge matar a da, saudade da gente também, né? que ninguém foge da raia, né? É, tudo bem por aí, cara? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, você, como é Então, que tá? Damo, tudo jóia, cara. Sabe que tá nesse baixo astral aí, assim, desse lance todo político que a gente tá vivendo, né, cara? E, enfim, tá um pouco difícil, né? O dia inteiro, assim, martelando essas coisas aí, a gente não sabe para onde vai. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos tratar das coisas sublimes, que é o melhor remédio para esse momento que a gente está vivendo, não é? Eu acho que é isso mesmo que motiva a gente a achar que existe algo além desse mundo sórdido, errático, Pois é. Damo, enfim, sabe né? que eu descobri esse livro esses dias, cara. Não sei se. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor, chama Paul Brunton. Já ouviu falar dele? Não, Cara, não. eu trombei com esse livro na livraria, chama O Egito Secreto. É um livro fantástico, assim, sabe, cara? Que ele é um livro, assim, de história, mas é como se fosse um diário de viagem de uma pessoa muito interessante, de um filósofo, de um místico inglês, né? Que, inclusive, ele tem um livro anterior a esse que chama Índia Secreta, que também deve ser muito interessante, que eu vou atrás agora. E aí, tô encantado com isso, assim, cara, e parece que alguns temas, assim, sempre dominam a gente, né? Em determinadas épocas, eu tenho pensado muito na questão da morte, né? Nessa questão simbólica da morte também. E aí esse livro ele trata bastante disso, assim, porque os egípcios antigos eles eram uma civilização que quer nos parecer que era voltada para a morte, ou seja, a morte estava sempre no dia a dia deles, na filosofia, no pensamento, inclusive nos registros, né? Que um povo que é voltado, assim, que reconhece a existência da morte, né, como algo natural, e, enfim, com uma conceituação muito particular sobre o que é vida, né? É o povo que mais tem registros na história, né? É impressionante isso que quando Solon de Atenas visitou o Egito, se não me engano, eles tinham os anais lá de 750 gerações anteriores, assim, né? Que quando ele diz para o Solon que vocês gregos são crianças parladoras, né? Vocês não têm antiguidade nenhuma. E é o que se diz mesmo, né? Parece que a Grécia nasceu e morreu no colo do Egito. E aí essa questão da morte é muito interessante porque eu também fiz uma releitura, depois de muito, muito tempo, a gente já conversou algumas vezes sobre a morte de Ivan Ilitch, sabe? E aí eu pensei, puxa, que tema interessante, né? Para a gente tratar, assim, de maneira solta, não muito acadêmica, como se fossem impressões pessoais mesmo, né? No momento que a gente vive um momento de morte também no país, né? E morte sempre é transformação, né? Não quer dizer um fim, quer dizer que a gente vive uma transformação, né? A gente está presenciando, daí talvez essa angústia que a gente sente acompanhando os jornais, acompanhando a política, acompanhando todos os problemas aí que pipocam todos os dias nos jornais, assim, quer me parecer que é o fim de um ciclo, né? E todo fim de ciclo vem com um cataclisma. E, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro é que ele fala não só do Egito Antigo, né? Por exemplo, ele é um cara que passou uma noite na pirâmide de Keops, né? Passou por toda a burocracia, ele narra isso, de como ele conseguiu
passar uma noite naquela câmara mortuária do rei, né, que seria no centro exato da pirâmide. E como ele ficou no escuro completo, assim, e as revelações espirituais que ele teve com isso, né, como se o peso das eras, o peso da própria pirâmide afetasse realmente a psique dele. Mas daí ele vai falando do Egito moderno, inclusive, sobre o islamismo, sobre os costumes egípcios, né? Sobre a geografia. E aí ele, assim, muito surpreendentemente, ele tem um encontro, sabe, Damo, com um faquir famosíssimo da época, que era o Tara Bey. E aí, cara, eles têm uma conversa, assim, sobre... E é uma conversa muito ilustrada, assim, é uma conversa que não é uma conversa básica, assim, seria a conversa de dois homens cultos a respeito do que é ser um faquir, né? Do que é essa sensação de morte que acompanha esse exercício do faquir, por exemplo, que se enterra, fica um ano, dois, às vezes, enterrado, né? Ou mesmo aquele exercício de resistência, assim, na cama de faquires, né? Naquela cama pontuda. Enfim, eles têm uma conversa muito interessante a respeito disso, não é nada óbvia, que nos leva também àquela questão de morte e catalepsia, né? Que, aí, incrivelmente, não sei se vai fazer sentido ou não, a gente juntar isso com a morte de Ivan Illich, né? Que é uma morte em vida, né? Mas, assim, parece que o relato do faquir, desse faquir do Egito, esse Tara Bey, que era um doutor, inclusive, era um cientista, né? Que ele foi iniciado na ordem dos faquires, mas, ao mesmo tempo, ele investigava esse fenômeno subconsciente, que ele chama, que é esse poder de se desligar, né? Desligar o corpo. Com a própria vida do Ivan Illich, né, Adam? Que é uma coisa, assim, meio que a gente talvez não faça muita questão de fazer sentido, mas são assuntos interessantes, não são? São assuntos assim que parece que esses arquétipos todos, morte, vida, fazem parte, eles constituem o sistema operacional de cada ser vivo, de cada humano, né? Então não é estranho para ninguém isso, esses pensamentos. E como é bom a gente poder se socorrer dos mestres, porque ninguém voltou de lá até agora. Mas como é bom a gente se socorrer dos mestres, assim, para chegar a uma certa conclusão de que talvez não seja importante entender assim como acontecem esses fenômenos, e sim aceitá-los, né? Eu acho que o Egito, né, que inclusive o Samuel diz ali lembrar que o Egito fica na África, né? É isso aí mesmo. É, a África, né, com toda essa tradição milenar aí, primordial, né? Mas o Egito, principalmente, é muito presente, de fato, né? A gente fala assim, a necrópole, né? As necrópoles no Egito, quer dizer, é o único lugar onde você acaba tendo uma necrópole que, né? Então, eu não lembro assim de outra grande cultura onde a gente tenha necrópolis, os túmulos sejam tão cultuados. Um pouco hoje em dia, assim, você vai para Paris, no Père Lachaise, ou no Highgate, em Londres, e aí são os túmulos dos famosos, né? Mas, quer dizer, pô, é bem diferente, né? É bem diferente. E, então, eu acho que o Egito tem isso, né? E o próprio Livro dos Mortos, né? Que eu acho que é o grande guia, né? Para a vida pós-morte, quer dizer, é a grande obra, né? Quando se fala do Egito, embora todos os registros que eles tenham tido, é interessante e flagrante também que seja sobre a morte, né? Então, de fato, isso tinha uma preocupação central. Mas você falando, Mohamed, sobre essa ligação com a morte de Ivan Illich também, e do Fakir, tá, me lembrou também, não sei porquê agora, daquele livro do Kafka, O Artista da Fome, né? Que ele também fala, né, de um cara que, É né, um faquir, né? como se fosse um faquir, né? Enfim, ele fica lá numa gaiola sem comer e as pessoas assistindo e aquilo ali, né? Um jejuador, né? Que ele trata. Então também me lembrou disso, assim, né? Mas tem muitas relações para a gente fazer, né? Com os próprios sadhus na Índia, né? Que estão até hoje aí, existem, andam pela Índia fora, né? Então, de fato, tem essa transcendência.
de alguém que talvez já chegou num momento da vida que de fato está em algum lugar entre essa vida nossa dos pobres mortais, essa vida cotidiana, né, ímpia, infiel, né, mas também ainda não está na morte, né, não foi para o campo da metafísica, está ali num espaço intermediário, né, ou evoluiu até esse espaço. Né? É como se fosse aquele filme do Quero Ser John Malkovich, que eles estão naquele andar pela metade, assim, que é entre um e outro. no andar 6,5, não era isso? Então, ou para os novos no Harry Potter, né, que está lá na estação, tantos, não sei quantos, e 3/4, tal, né? Então, eu acho que esses caras, eles se colocam nesses não lugares comuns, né, nesses lugares extraordinários, assim, que é algo que a gente não consegue, onde a gente não consegue chegar. E eu acho que os escritores também, cara, né, quando você lê A Morte de Ivan Ilitch, também fica meio óbvio que o Tolstói chegou num ponto ali que levanta assuntos que a gente não... Né, ele te desperta para isso, né? Então é quase como que uma iniciação, uma preparação para essa transição. Sabe, Damo, que bem lembrado, eu não tinha lembrado de associar com o Artista da Fome, do Kafka, sabe? Mas antes, assim, quando eu estava vendo, assim, antes da gente começar, eu entrei aqui, digitei fakir para ver o que dizia, e a definição do fakir para a Wikipédia seria um jejuador, né? Seria uma pessoa que se submete, assim, a jejuns prolongados e tudo mais. Mas, cara, ser um fakir não é só isso, sabe? Claro que faz parte do treinamento, eles são treinados desde muito novos, desde crianças pequenas, mas eles têm um treinamento. Mas não é só um jejum, assim, jejum talvez fosse um termo genérico. O que eles aprendem, cara, é assim, a desligar o corpo, sabe? É uma coisa impressionante que com o treinamento que eles têm, eles se desligam como se fosse uma morte, sabe? E é tão impressionante esse fenômeno, Damo, que parece assim que para você ser um faquir, para você praticar o jejum da forma como esses faquires pretendem, assim como a ordem iniciática deles ensina, é uma privação de oxigênio, Damo. Sabe, eles ficam assim, sem oxigênio, e é a falta de oxigênio que mantém o corpo incólume, né? Mesmo enterrado, os mantém incólume por vários anos, inclusive. Assim, tem registros de faquires que ficaram enterrados por mais de 6 anos, né? Evidentemente, assim, que teve um ou outro acidente na história desses praticantes dessa arte. Teve um caso, por exemplo, assim, que geralmente, para se fazer isso aí, o túmulo tem que estar perfeitamente selado. Não pode entrar oxigênio ali. Não pode ter, assim, a questão toda é privar o organismo, o teu corpo de oxigênio, você desliga. E, assim, dizem que tem poderes incríveis. Assim, se você ficar 1 ano, 1 dia, 3 dias, parece, assim, que a história conta que isso, de alguma maneira, abrevia um pouco a vida desses praticantes. Porém, os cura de todos os males que eles têm. Por exemplo, qualquer mal que o organismo esteja sofrendo, essa privação de oxigênio é uma coisa tão importante, assim, tão interessante, que rejuvenesce, melhora o funcionamento. Parece que o organismo exige isso, sabe? Parar de funcionar por um tempo. Daí também essa é uma das grandes lógicas do jejum, né? É você, tipo, dar um descanso para os teus órgãos, né? Para o teu estômago parar de funcionar, né? Então, só que isso é uma medida extrema. E aí, nessa conversa, assim, que é uma conversa de dois eruditos sobre o assunto, que é muito interessante, para mim já valeu o livro, essa conversa. Que ele pergunta assim, se ele saberia explicar as causas. Ele diz que não sabe. Só que agora, como na época, em 1930, estava sendo inaugurada essa era do entendimento da psique, do subconsciente, do inconsciente, né? Ele acreditava que sim, no futuro a gente ia entender isso, como acontece. Mas ele entra ele por si próprio entra nesse estado de catalepsia. E aí perguntado, o que acontece quando esse seu corpo desliga? Porque os testemunhos dizem que quando o corpo estava lá, era como se estivesse morto mesmo, assim, sem batimento cardíaco, sem respirar, sem nada. Só que
perfeitamente preservado, ele não adquiria aquela tonalidade meio cinzenta, mortiça, né, de um cadáver. Daí ele diz assim que nessas experiências, que ele já ficou meses, até anos, né, nesse estado, ele diz que ele não tem lembrança alguma do que aconteceu com ele nesse estado. Não é que ele provavelmente pode ser, será que foi para o além, foi para uma outra dimensão, mas ele não sabe. Ele simplesmente desperta e pronto, não tem lembrança nenhuma do que aconteceu. E é interessante que o corpo vai recuperando as funções, assim, ao longo de alguns dias após, assim, passar por isso. Mas o que me chamou a atenção, cara, é esse tipo de sabedoria, assim, que existem coisas, existem fenômenos fantásticos, mentais, enfim, tudo que a gente está descobrindo, mas, assim, parece que a gente sempre exige uma explicação para as coisas, mas elas existem e talvez a gente se perca na explicação das coisas. Talvez a gente pudesse só aceitar o fato de que existe, é possível fazer, né? Assim como a morte, todos nós vamos morrer algum dia, e aprender a entender isso, e não simplesmente buscar explicações, teorias, enfim, a respeito disso, simplesmente acontece. E aí, esse fakir, o que ele diz, assim, que esses exemplos que eles tiveram, essa ordem, enfim, eles se apropriaram de fenômenos da própria natureza. Ele diz assim que alguns morcegos eles entram nesse estado de hibernam, em estado de catalepsia sem oxigênio, sabe? Eles ficam lá completamente sem oxigênio por um tempo, durante o período de hibernação. Os crocodilos também fazem isso, sabe? Então, se os animais conseguem fazer, como a gente tem um corpo que é animal, também a gente consegue, né? Agora, descobrir as causas, os porquês, talvez esteja muito distante, mas o homem antigo estava mais próximo dessas coisas que a gente, dessa sabedoria, né? Dessa sabedoria que talvez não seja assim científica, mas seja essa sabedoria das eras mesmo, né? É uma coisa assim de aceitar, é uma aceitação, né? Sem contestação, mas e replicar assim, exatamente o que existe na natureza. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, eu disse, poxa, como é que, né, a borboleta consegue entrar no casulo e tal? Como é que o urso, né, que aparentemente é um bicho tão primitivo, né, as cobras também hibernam, né? Como que esses bichos esses organismos em tese mais simples, menos evoluídos, eles conseguem apertar no botão do stand-by, né, e ficar ali, a gente não consegue dominar isso, né? Aí tu escuta essa galera que vive de luz, tal, né? Eu nunca me aprofundei muito nisso, mas de fato, se as plantas processam luz, porque ele não pode processar, né? Claro, tem vários processos acontecendo dentro da planta que a gente não tem, né? Mas se a gente parar para pensar, como células, né? É possível conseguir energia de vários pontos e desligar ou ligar, tal. Só te lembrando também, Morra, que é muito comum na doutrina budista, né? Esses monges que também adormecem ou entram em posição de lótus e lá ficam e todo mundo acha que ele morreu e de repente o monge está acordado lá. Opa. Depois não sei quantos anos. Tem umas lendas, eu não sei se é lenda. Eu nunca me aprofundei muito nisso, mas essas múmias vivas, né? Que chamam os monges budistas, nunca me aprofundei, mas é notório, assim, tem vários casos, várias histórias, né, de monges que entraram em meditação profunda e estão lá até hoje, nem morreu e nem acordou, está lá parado e continua, né, com a temperatura, né, dentro do nível proteico funcionando, assim, né. Então, não é só dali, né, a gente vê que é algo que ocorre em vários lugares. Parece que tem muita gente tentando fazer essa conexão. Então, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura, cara, daí a associação com o Ivan Illich também, que é o seguinte, assim, cara, parece que a gente nesse estado civilizatório, assim, de ciência, de progresso científico, e mesmo esses de notícias todo dia, onde a gente tem acesso a notícia o dia inteiro, né? Enfim, parece que a gente está cada vez mais alienado da natureza, né, Damo? Parece que a gente fica cada vez mais distante, assim, das coisas que realmente valem a pena na vida, né, cara? Porque você imagina, assim, por exemplo, a gente, acho que o Samuel falou ali que o Egito fica na África, né? Mas eu acho, assim, que
talvez a gente está vivendo, ou logo a gente vai entrar numa dessas guerras tribais que existem lá na Etiópia, nesses lugares, assim, sabe, cara, que é o mesmo país, mas diversas tribos ficam se matando entre si, né, cara? E por que que acontece isso, cara? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de informação, o tempo inteiro desejos de consumo, né, cara? Enfim, todas essas coisas, assim, que são tão mesquinhas ou ao mesmo tempo ou também necessárias na vida, assim, que a gente deixa de lado o que realmente importa, né? Que seria esse estado talvez de observação da natureza em um primeiro momento, né, cara? E tentar se adequar a ela e, enfim, cara, talvez buscar ali assim a sabedoria do que a gente precisa realmente, né? Talvez colocando o pé na terra, assim, sabe, cara? Ou tentando entender as coisas de maneira mais simples, ou mesmo deixando de lado tudo isso, se é possível, né, cara? Porque, não sei, assim, a gente está cada vez mais robotizado. Daí parece, assim, que é exatamente a vida do Ivan Illich, né, cara? Que passa uma vida inteira, assim, tentando ser suave, leve, decente, e aí, quando chega próximo do fim da vida, acho que ele descobre que ele não teve uma vida, né, cara? Assim, não... só cumpriu regras, né? Só se deixou levar. Só se preparou para aquilo, né? Tu sabe que tem, talvez, dentre os pensadores contemporâneos, quem mais fala um pouco, ilustra um pouco o que falou agora nessa última fala, essa falta da reconexão com a natureza em tempos tão difíceis, né? Tem uns textos do Edgar Morin, né? Vamos dizer ideias, assim, porque isso não está num texto só, mas em vários textos dele, ele trabalha muito essa questão. Né? Primeiro, a questão das complexidades, né? Que a gente vive num mundo onde as relações elas são gigantescas, né? A gente se relaciona com muita gente e tal, como nunca, né? E onde tudo é em rede, né? Então a rede também ela permite na trama da rede mais que se façam mais conexões ainda e de um jeito muito rápido, as coisas são interligadas muito rapidamente. Então o volume de coisas que a gente tem hoje na velocidade, né? Isso causa aquilo que ele chama de complexidade, né? De tempos complexos, né? Complexo como aquilo que é estabelecido a partir de várias relações, não apenas de uma, né? Então, e aí, então, enfim, o Edgar Morin, acho que faz da complexidade o centro, né, da filosofia dele nos últimos 20 anos aí. E tem um livro dele, eu não me recordo se é aquele Sete Saberes Necessários para a Educação do Novo Milênio, ou se é que ele escreveu aí recentemente sobre tempos de crise. Mas ele fala que da importância da jardinagem, né, em nos reconectar com a natureza, né, e com a nossa natureza, né, nós, parte da natureza, né, e você entender que vai ter certas flores, né, por exemplo, vai plantar lá uma íris, né, uma açucena, e que aquilo ali, né, ele vai te dar uma flor por ano. Né, e é isso. Né. Você vai plantar um hemerocallis, ele vai florir só uma vez, né, em setembro, e vai ficar um dia só flor. E você vai trabalhar o ano todo para aquilo, né? E de saber aproveitar isso, né? De saber ver esse momento. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, essa reconexão, né, com a nossa natureza, né? A nossa quinta essência, que não deixa de ser a natureza global, né? A natureza planetária. Eu acho que é um pouco assim, te ajudando nas referências, né? Referenciando essa tua fala, assim, eu acho que ela está bem colocada aí. Sabe por quê, Damo? Eu acho assim, cara, que o que eu tenho percebido ultimamente, que parece que a gente vive numa... Tem um amigo que sempre diz, assim, cara, que vai chegar um momento no futuro que a gente vai ser obrigado a ser feliz, né, cara? Então, quer dizer, assim, eu acho assim que eu sempre acrescento para ele que além disso tudo a gente vai estar vivendo em feudos, né, cara? Que o mundo nunca teve tão próximo do feudalismo de novo como agora, né, cara? E aí assim tem tanta gente Talvez, dizendo para você, oi? talvez aquele ideal anarquista da autogestão ele esteja mais próximo aí, ó, da gente voltar a ter É, menos. mas
em feudos, né, cara? Enfim. E aí, sabe, Dama, tem tanta, assim, tudo que a gente vê hoje, assim, cara, são recomendações, são gente dizendo como você deve ser, como você deve pensar, né? Qual que é a postura espiritual, enfim, que você tem que ter correta, né, cara? E aí eu sempre digo, assim, cara, que eu não quero mais ouvir a opinião de ninguém, sabe? A respeito de nada, assim, sabe, cara? Tipo, e porque eu acho que todas essas verdades, bem ou mal, elas estão dentro da gente, sabe, Damo? Tipo, por exemplo, assim, igual esses faquires, por exemplo, esse faquir, ele vive esse fenômeno, ele vivia esse fenômeno, vivia disso, né? Era famosíssimo, foi convidado para passar um tempo numa corte, na corte da Arábia Saudita, enfim. Mas ele não buscava explicações para isso, sabe? Ele simplesmente fazia, acontecia, sabe? E isso que me chamou a atenção, cara, porque tudo parece que a gente tem que seguir uma fórmula hoje, né, cara? Tudo tem que seguir uma fórmula, é assim, assim, a fórmula para o sucesso, a fórmula para você vender mais. Desde que a gente criou lá desde que a gente, né, começou a postar conteúdo, por exemplo, volta e meia vem para mim, para você provavelmente deve vir aqueles posts dizendo como que a gente tem que fazer para tipo ter mais audiência, conseguir mais seguidores, né? Mas assim, Sim, uma sim. coisa que eu falo, né, que a gente sempre diz que a gente não quer fazer sucesso, né, cara? A gente quer é isso aí mesmo, né? É uma pequena excentricidade nossa, né? Mas, tipo assim, eu acho que até os caras desistiram da gente, que faz algumas semanas que eu já não recebo mais nada, sabe? Então, quer dizer, tipo, a gente não quer fazer sucesso, a gente não quer ter milhões de seguidores, não quer ter nada disso, sabe? A gente só quer fazer isso aqui, pronto, cara. Sabe? Então, é o fazer, né? É ter essa pequena excentricidade, é não ficar buscando, assim, ser com essa ambição de sucesso, de ser mais visto, de ser mais conhecido. É simplesmente fazer ali. As coisas estão acontecendo, né, Damo? Evoluindo pouco a pouco, mas elas estão ali acontecendo, cara, sabe? O fato é que a gente faz, né? Agora, se a gente tem uma fórmula para ter essas coisas, e da mesma forma para ser feliz, ou para ter uma boa relação, para se estar bem profissionalmente, para fazer amizades, tem manual para tudo hoje, cara, sabe? E eu tenho a impressão que nada disso funciona, né, cara? Porque todas essas recomendações, elas sempre esbarram no caos que a gente é mesmo, assim, né, cara? E, tipo assim, você reconhece que é um caos, mas acontecem certas coisas. Eu vou praticar ali, vou fazer. Talvez seja essa a grande sabedoria do mundo antigo, sabe? Que, em contraposição com o mundo moderno, sabe? Tem aquele autor, o Fustel de Coulanges, que fala, escreveu A Cidade Antiga. Ele fala que quando a gente vai se debruçar sobre o homem antigo, sobre o persa, sobre o romano, sobre o grego, sobre o egípcio, a gente tem que olhar para eles assim como se eles fossem alienígenas, cara, sabe? Como se eles fossem completamente diferentes da gente, sabe? Completamente diferentes. E essa é uma grande verdade. Esses caras são completamente diferentes de nós. Por que isso? Vamos pegar um exemplo moderno, assim, a gente como homem moderno, você sente a necessidade de ter uma religião onde existe um Deus universal, uma entidade universal, que existe uma região de luz depois da morte, sabe? Que tudo tem um sentido numa escala cósmica. E o homem antigo não tinha isso, cara. Sabe? O homem antigo não tinha essa necessidade. Interessante isso, sabe? E aí se fala muito daquele conceito religare, religare, porque o religare. O religare para o homem antigo, cara, era a associação que ele fazia com os familiares deles, com os antepassados dele. Isso é muito interessante. Essas são as origens deles, porque tinha o fogo doméstico lá, tinha os deuses lares, os penates, e aquilo lá era assim, tipo, o religare dele, era a essência dele, era quando ele se conectava com aquela essência, era com os antepassados dele. Lembra daquele filme, lembra do Gladiador, Damo? Lembra assim que Sim, quando sim. ele ia entrar na arena, assim, ele pegava um punhadinho lá de terra, de areia, mas ele tinha sempre no bolso dele dois bonequinhos, cara, que eram os penates dele, que era o pai e a mãe dele, cara. Aqueles eram os deuses dele, sabe, Damo? Tipo assim, não tinha essa escala cósmica, não tinha explicação para tudo. O religare dele, cara, era assim aquele contato que ele tinha com o pai e a mãe, cara.
sabe? Representado naquele bonequinho, representado no fogo sagrado, provavelmente os deuses lares, né? Que são os antepassados dele, que estavam naquele fogo na lareira da casa dele, assim, sabe, cara? Que a gente vai encontrar, por exemplo, na cultura oriental, principalmente chinesa, né? Em toda essa questão da família, né? Da referência aos antepassados, né? Que também tem na cultura cigana, né? O cigano sempre reza primeiro para os antepassados, né? Que tem na Uhum. cultura indígena brasileira, que vai ter na cultura indígena mexicana, né? Que vai celebrar o Dia dos Mortos, que é justamente, né, essa reverenciar os seus, né? Então, eu acho que é isso mesmo, são essas universalidades, né? Mas, o Mohamed, eu estava lendo aqui, cara, que sobre as peripécias do Tarabei, né? E teve um Tarabei que veio para o Brasil, cara. Vê que loucura, né? Aí, no fim do texto, ele diz aqui que possivelmente o Tarabei que esteve no Recife não é o mesmo que foi entrevistado pelo estudioso Paul Brunton e que conquistou fama mundial. Porque daí eles explicam, cara, olha que história maluca, né? É um texto do um fichário aqui, o obscuro fichário dos artistas mundanos, né? E aí fala aqui do Tarabé e tal, do Arquivo Público Jordão Emerenciano, APEG. Aí ele diz o seguinte, ele da Companhia Editor de Pernambuco, Hemeroteca Digital, lá uns registros da Hemeroteca de Pernambuco, né? E aí eles falam aqui ele teve em Recife, né? Na década de 30, ele começo de 30, em 33 ele chegou, o Tarabei, famoso, né? Vindo numa turnê para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, famoso por habilidades psíquicas, a telepatia, ilusionismo, outros feitos mágicos, né? Afirmava a polícia local a profissão de doutor. E também como faquir, né? E aí, então, cara, é muito engraçado, assim, porque ele acaba se envolvendo com a polícia em Belém do Pará, tem um problema lá, tal, se vê as voltas com a polícia em Belém do Pará. Eles criam um vigoroso inquérito para apurar os fatos delituosos no City Club envolvendo mágica e autoridades locais. E ele acaba virando, cara, né? Aí vai ficar para a história, né? Porque a gente não vai dizer. No final ele aqui diz, olha, disse que talvez não seja o mesmo, né? Que fosse meio que, né, um nome de fantasia, como aconteceu com os monges aqui do Contestado, né? Teve aí Uhum. dois, João Maria, depois teve José É. Maria, era uma coisa meio que Eu acho que era teve tipo uns um 3 ou 4, menudo, assim, né? né, cara? Eles Teve mais, pelo passavam e dois, né? ficavam, né? Ficava o nome. Então, mas o Tarabei, olha que engraçado, ele acaba, cara, virando marchinha de carnaval. Tem ele vira tema de um conjunto carnavalesco chamado Pai de Tarabei e tem uma troça carnavalesca mista chamada Tarabei na Folia, em Nossa, 1934. No Brasil é brincadeira, né, cara? Tudo termina nós loucura. falando, tu vê, né? A gente E falando o Paul de Brunton, morte e tal, e vira o carnaval, que também não deixa de ser, né? Que não deixa de ser isso, a morte, a ressurreição, né? Porque o que é o carnaval, né? É a festa que é, precede a Páscoa, que é justamente é essa verdade. transição para a ressurreição, né? Então tem tudo a ver, né, cara? Tu vê só Tudo que a coisa ver, louca. cara. Nossa Senhora. Mas sabe que esse Tarabê ele foi entrevistado pelo Paul Brunton em 1936. E aí, cara, tem um lance interessante, assim, que o que ele fazia, ele era contra, ele não se dizia um ilusionista, né? Ele não fazia esse tipo de apresentação como se fosse um grande espetáculo. Ele queria provar um ponto, cara. Ele queria provar a existência desses poderes psíquicos, né, que todos nós temos, mas que devem ser despertados, treinados, né, cara, para o uso, assim, para provar que a gente, enfim, o nosso corpo, o nosso corpo, na verdade, ele se submete mesmo, assim, ao cérebro, sabe? O cérebro que sabe, ele queria provar o poder da mente sobre a matéria. Então não era um espetáculo de ilusionismo. Ele não queria, tipo, fazer um grande show. Tipo, ele não era... Apesar dele fazer quase as mesmas coisas que o Harry Houdini fazia, né? O Harry Houdini, enfim, ele escapava e tudo mais. Ele não. Ele queria provar esse ponto, domínio da mente sobre a matéria, sabe? Só que, veja, assim, não era uma forma acadêmica de dizer isso, sabe? Porque
ele entrava nesse estado cataléptico, deitavam ele numa cama de facas, e aí colocavam um bloco de granito em cima dele, naquele estado cataléptico, e quebravam o bloco. Ele saía, despertava do transe dele, e não tinha sequer, assim, um furinho, não tinha nada, assim, sabe? Nada, o corpo dele não tinha nada, nenhum hematoma, absolutamente nada. E aí ele quer dizer para você o seguinte, assim, que você consegue suportar a dor até certo momento, mas você sempre vai ter manifestações físicas da dor. Entende? Então você pode suportar a dor, mas você vai fazer uma careta, você vai contrair um músculo, alguma coisa, e você vai ser perfurado. Né? Com essa técnica dele, ele queria dizer assim que não, o teu corpo não respondia a isso. Sabe? Tanto é que colocava um pedaço de granito, batiam lá e aquelas facas não o perfuravam. Sabe? Para mostrar o tremendo poder que a mente tem sobre o corpo, né? Que a mente tem sobre a matéria. E é legal isso, sabe, cara? Porque enfim, cara, era um preparo para a morte isso. E, cara, uma coisa assim, todas essas sociedades secretas, assim, todas essas ordens místicas, as sociedades secretas em gerais, orientais ou ocidentais, todas elas, cara, têm uma coisa em comum, assim, cara, que é um lance muito interessante disso, que é justamente essa abordagem da morte, sabe, Dan? Né, de você estar preparado para a morte, né, cara? Tipo, né? Enfim, é interessante isso, assim, que essas ordens iniciáticas te preparam para isso. Mas, assim, como é que elas te preparam? Assim, dizendo que é inevitável, vai acontecer, e que você tem que viver da melhor forma possível, né, cara? Que você pode morrer a qualquer momento, né? E que o interessante, às vezes, talvez, seria não perder tempo buscando, assim, as causas, os porquês, mas simplesmente viver de acordo com essa sabedoria, né, que não exige explicações, assim, não exige, não demanda assim fórmulas, não demanda métodos, né, cara? Claro que eles são importantes, né? Enfim, não estou desconsiderando, mas é uma coisa que se perdeu no mundo moderno, né? No mundo atual, na modernidade líquida, né, Dan? É. Não, e outra coisa, assim, né? A gente tá falando agora aqui vamos dizer, das primeiras décadas ali do século XX, né? Que foi muito frutífero. Né? Foi quando o Ocidente, de fato, se abre, né? Parece que o Ocidente estava muito preocupado ali com a Revolução Industrial, tal, antes disso, e ali depois das próprias revoluções na Europa. Então, quando dá aquele momento ali de tranquilidade no final do século XIX, começo do XX, então tudo isso começa a vir, né? Você pega aí, enfim, né, todas essas sociedades iniciáticas, um monte de gente, né, Alexandra David-Neu, né, que foi para Tibete ali em 1900, 1910, né? Foi um período que tinha muito místico vindo para a América também, né? Nesse começo de século ali, o Paramahansa Yogananda vem, um monte de era comum, os caras lotavam, né, os salões assim para falar sobre o Oriente, sobre coisas novas, tal, né? E falavam para uma plateia gigantesca e uma plateia extremamente curiosa, né, que queria ver o que tinha além daquele mundo, né, que era só da fantasia, né? Tem uma frase do Antônio Skármeta, muito legal, num livro, numa entrevista que ele deu, eu acho, que ele fala do Chile, né, da experiência de ser chileno, né? E ele diz que o Chile sempre foi um país meio que intransponível, né? Porque tem um deserto em cima, uma geleira embaixo, um oceano de um lado e uma cordilheira do outro, né? E ele diz: nós chilenos, a gente tem uma grande curiosidade de olhar além, né? De ver o que tem do outro lado, né? A gente fica ali isolado, e tal. E eu acho que é um pouco isso. É um momento que o Ocidente estava muito aberto para receber toda essa sabedoria. Talvez não tivesse preparado o suficiente, né? E aí talvez tenha uma série de ordens, enfim, que justamente tentam codificar isso de uma maneira que possa ser melhor decodificado, né? É, E eu acho que é nesse cenário que aparecem todas essas coisas. Cara, eu achei até a marchinha parabéns. Eu não vou cometer a insanidade de cantar aqui, mas é só para dizer que existe depois para nossa audiência e quem quiser pesquisar,
tem aqui o Tarabei do Carnaval, né? Feita pelo compositor Bizarro, né? Então depois vocês pesquisem aí, tem a marchinha toda aqui. Legal. Depois vamos pôr o link depois, né, Dan? Aqui meu amigo Hans Itarro, lá de Foz do Iguaçu. Pô, legal que você tá aí, cara. Ele disse assim que ninguém morreu e voltou para falar como é. Isso é um mistério, rapaziada. O negócio é se comportar bem e respeitar a cosmoética. Cara, o interessante, assim, é que esse fato, assim, parece ser tão corriqueiro, banal, cara, mas essas ordens iniciáticas, elas buscam te ensinar exatamente isso por meio, assim, de psicodramas, né, cara? Porque por meio de mitos, né? E aí eles usam esses ritos, que são mitos em movimento. Você faz parte de uma história, que é um psicodrama, para você sair de lá com isso, assim, ninguém te dizendo assim, olha, o que importa é o que você faz durante a vida, enfim, o que importa é como você aproveita, como você faz as coisas, né? Então, você acaba vivendo isso em mitos, né, cara? Em ritos, né? Em rituais, que todo ritual conta a história de um mito, né? É um mito em movimento ali, é uma história em movimento onde você é um personagem, né? E é bem interessante isso, né? Assim, de você saber que um dia você vai morrer e, enfim, o que você faz é o que conta, né? Para onde você vai, enfim, isso para a gente realmente não importa, a gente não tem como saber, né, cara? E aí o homem antigo, o grego, o romano, o persa, acho que a urbe, né, era um lugar sagrado, cosmos, né? Ele fala aqui cosmoética. O cosmos para um romano, um cosmos para um ateniense, era a própria cidade, né? Então ele ia para a mansão do Hades, que era um lugar que ficava lá embaixo, né? E o grande desejo dele era que as pessoas que ficam na urbe tenham uma boa lembrança dele, sabe, Damo? Que ele tenha vivido, que ele tenha contribuído para o aumento do patrimônio, do conhecimento da humanidade, do conhecimento de Roma, de Atenas, né, cara? Isso era importante para ele, né? Assim, cara, essa contribuição cívica republicana para a melhoria das condições de vida das gerações futuras, né, cara, do próprio povo. Eu estava lembrando que o profeta Maomé, sabe, cara, é muito interessante isso, que quando ele se retira para meditar lá na caverna, né, depois daquelas várias idas e vindas, né, da aventura, da grande aventura que foi dele, ele pede, cara, para o anjo Gabriel iluminar não só ele, mas também o povo dele, sabe, cara? E eu acho que isso, assim, cara, é tão clássico, sabe? Poderia ser um grego, um romano, cara, tipo assim, que pedisse isso no momento de dificuldade de Roma, tá lá, tipo, sei lá, um Catão, cara, né? Pedindo iluminação para ele, mas também para o povo, né, cara? Tipo, Senatus Populi Quid Romanum, né, cara? É o Senado e o povo romano, né, cara? Então, essas virtudes cívicas, né, são tão esquecidas, né? Ficaram tão para trás. E é engraçado, né, cara, que parece que tudo gira em torno desse individualismo, né, da religião, assim, porque eu estava pensando numa coisa muito interessante, assim, sobre esse assunto morte também. Não sei se faz sentido, mas é assim, cara. Por exemplo, quando vem a carestia, né? O que uma pessoa religiosa, enfim, sem julgamentos, né? Mas é uma questão assim que o cara pensa, ah, graças a Deus que eu posso, que eu tenho acesso à comida, eu tenho acesso às coisas, né? E aí parece que ao invés assim de trabalhar pelo bem comum, né, para ajudar o seu irmão, né, salvar o seu irmão, na verdade aquela pessoa se sente satisfeita, né, por ela ter conseguido, graças a Deus, assim, sabe, cara? E esse tipo de conceito, como é muito mal trabalhado, acaba ficando sempre, acaba tornando o individualismo, né, cara? Acaba tornando uma espécie de individualismo, né? Você como criador, mas é só você e o criador, né? Nunca tem os demais ali, né? Nunca tem a coletividade, nunca tem a república, né, cara? Isso seria importante a gente, nesse momento de transformação que a gente está passando um dia, porque, cara, a gente, fatalmente, a gente está passando por um momento de transformação, né? Muita coisa vai derruir, né, cara? Muita coisa vai mudar drasticamente, assim, nos próximos meses, próximos anos no mundo, né, cara? Seria bom se a gente, num momento de dificuldade, a gente resgatasse a simplicidade dessa sabedoria, desse conhecimento, né?
Tem dois livros, Morra, que eu queria falar, já que a gente foi, já que a live foi indo, depois foi uma live completamente freestyle, assim, né? É, Ela mesmo foi encontrando o seu caminho, né? Parece aquela indagação do Maurice Blanchot, quem é que está falando, né? O artista, é a arte, quem está falando aí, né? A coisa foi indo, assim, né? Mas a gente acabou falando de morte, né? Tá virando meio uma live sobre livros de morte. Tem dois livros muito legais, cara, que são duas concepções muito bonitas sobre morte. Um é Morte em Veneza, né? uhum. Do Thomas Mann, né? Que eu li recentemente aí. É É um um dos livro meus muito escritores curtinho. favoritos. Aliás, vamos É um fazer livro uma bem live sobre o curtinho. Thomas Mann, Demo. Vamos, para falar bastante mal, né? A gente Vamos? já conversou aquele dia, né? Eu acho ele meio chatão em umas coisas assim, mas Ai, tu cara, eu adora. gosto Então a gente dele, pode cara. conversar que é bom justamente ter esses dois lados, assim. Mas o Morte em Veneza é muito bacana, porque ele fala de um... Ele usa, né, metaforicamente, um episódio ali, né? E ele sai da Alemanha, da Áustria, não lembro bem, acho que de Viena, enfim. Ele vai para Veneza ali para se balnear, né? Para, enfim, dar uma respirada num ar diferente. E lá chegando, a cidade ela está infestada por um surto de cólera, né? Praticamente cidade fechada e a cidade morrendo, gente morrendo, e tal. E ele fica naquela e ele acaba se apaixonando, né, pela beleza, né, estética de um jovem assim. E e aí então o livro é a morte da beleza, né? Na verdade, não a morte do personagem, mas também a morte na cidade. E aí ele brinca muito com essas várias camadas assim no livro, né? Mas que fala disso, né? Que a morte ela não é um conceito só da vida humana, né, cara? É um conceito que permeia muitas outras coisas, né? Então, que é justamente o conceito de transformação. Um outro livro, cara, que eu li há alguns anos aí, e eu achei um livro bárbaro de uma escritora espanhola. A gente acaba sempre falando muito pouco das escritoras, né, mulheres, mas é um livro que a Todavia lançou no Brasil, da Rosa Monteiro. Se chama Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Tá? Esse é um livro bárbaro, cara. É um livro lindo, é um livro bem escrito, é um livro diferente, assim, sabe? É uma mistura de diário com, sei lá, com um monte de coisa. É um modelo diferente de vida, assim, mas é muito legal. E como é que ela acontece, né? A Rosa Monteiro é uma escritora espanhola que perdeu o marido para o câncer. E aí ela tá ali, enfim, né, na luta real, né, da vida, né, entender a morte, do amor da vida dela, tal. E cai na mão dela um diário da Marie Curie, assim que o marido, o Curie, morre, né, atropelado Uhum. lá por uma carruagem em Paris. E é o diário dela, né, dizendo, imagina, a vida dela era ele, né, e o laboratório de química deles, né, era isso, era só os dois, ela veio da Polônia para com ele e tal. E ela fica totalmente dilacerada com a morte dele, né? Tanto que ela escreve no diário dela a frase que é o nome do livro da Rosa Monteiro, né? A gente te vê. Chega uma hora que ela diz: eu não consigo conviver, né, com a ridícula ideia de nunca mais te ver, de não estar mais aqui. Tal, tal. Ela vai mesclando trechos desse diário da Marie Curie com a própria história dela, né? A primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em diferentes categorias, né? Enfim, mulher, tal. A própria depois morte dela por conta da radiação, mas ela vai também intercalando com a experiência dela com a morte do marido de câncer e também com uma grande reflexão sobre a morte, sobre o que é isso, à luz dos tempos modernos, né, cara? Porque é um livro, não sei de quando que foi aí, mas enfim, mas é um livro bem bem recente aí. Então é um livro que fala assim de uma pessoa de agora, dos tempos nossos, né? Não é dessa morte lá do Egito, né? Que também tinha, né, a sua importância, mas da conexão com a morte de hoje, como nós vemos, como a gente enxerga e tal, né? E nesse livro a gente vai encontrar vários, várias passagens que mostram que não é muito diferente também, né? Está atualizado, mas tem sentimentos, tem coisas que
continuam os mesmos, né? Dúvidas. Então, é um livro que eu queria recomendar sobre isso também, É Ridícula a Ideia de Nunca Mais Te Ver, que tem um título lindo. É um livrinho também rapidinho de ler e muito bonito, né? Um livro bacana, assim, bonito. Uma grande reflexão sobre o amor também, né? Eu acho que é isso. Damo, eu tenho aqui essa edição do A Morte de Ivan Ilitch, dessa editora fantástica, cara, que é Antofágica. Tá meio escuro aí, depois eu fotografo, cara. Que sensacional, assim, cara, essa edição, sabe? Bem bonita, bem trabalhadinha, assim, sabe, cara? Acho que é um lançamento recente. Uhum. Esse livro aqui vale muito a pena todo mundo ler, porque você lê numa sentada, né? Rapidinho, assim. O Nabokov disse que é o livro preferido dele, do Tolstói, cara, é A Morte de Ivan Ilitch, sabe, cara? Diz que é o exemplo, assim, de novela, assim, que foi a melhor novela que o Tolstói escreveu. Enfim, eu discordo um pouco, assim, cara, sabe? Eu geralmente concordo 100% com o Nabokov, tudo que ele diz ali, sabe? Inclusive, né, esses dias eu vi que lançou lições de literatura, né, do Vladimir Nabokov, tem aquelas lições de literatura russa, vale muito a pena, né? Cara, eu vou até ler o que o Nabokov, falou do A Morte de Ivan Ilitch, porque eu acho que tu foste mais uma vez muito generoso com o Nabokov, né? É uma pessoa venenosa, né? E eu não tô acreditando que ele foi essa ternura, assim. Mas tô lendo aqui, daqui a pouco eu volto para falar o que ele realmente falou. Não, enfim, ele falava que o Tolstói e Dostoiévski eram uns chatos, né, cara? Não era ele que dizia isso? Ah, esqueça esses caras, eles são chatos, né? O que ele diz aí, Damo? Não, disse aqui que o escritor Nabokov considerou esse um romance, uma das mais belas novelas já escritas. Ninguém fecha, abre aspas, né? Ninguém fecha a morte de Ivan Ilitch sem olhar para os que estão à sua volta, sem se transportar, ainda que hipoteticamente, para o lugar de Ivan. Não, de fato, ele foi de boas, assim, né? Devia estar alterado. Não sei, Não cara, eu é acho que as isso normal, críticas que né? eu vi do Nabokov geralmente são sempre muito generosas, né, cara? Assim, né, com Tolstói, com o Gogol, com essa turma toda, assim, eu acho que ele manda muito bem, assim, nisso, né, cara? Enfim. Então tá, eu tenho aqui em minhas mãos, ó, só para te mostrar que eu estou falando do Egito, o livro aqui, ó, Religião e Magia no Antigo Egito, né? Da Rosalie David, né, que ela é bacharel em História Antiga e Egiptologia pela Universidade College de Londres e acho que é pós-doutora, professora da Universidade de Liverpool, enfim, com a tese sobre o uso ritualístico e a função do templo no Antigo Egito, né? Então ela é uma especialista nisso, tá bem bacana, assim, ela trata tudo disso, né, das tumbas, do ritual, de morte e tal, é um livro mais técnico, né, para os egiptólogos, né, para eles entenderem né, o que ela tem, né, então fala desde, né, dos livros funerários, é bem bacana, assim, um trabalho, um baita compilado sobre tudo isso. Inclusive ela fala a ideia do êxodo, né, do povo judeu na visão do Egito, né? Isso é muito massa, né, cara? A gente sempre tem a visão nossa judaico-cristã ocidental do êxodo na visão hebraica, né? E aqui ela fala então do êxodo visto pelos olhos deles, né? Bem interessante. Damo, já que você recomendou esse, cara, eu também vou. Sabe que essa editora Edipro, eles estão lançando as histórias do Heródoto em 9 volumes independentes. Está no 6º volume agora. Sabe, são sensacionais. A tradução é sensacional, com notas, com uma série de... sensacional, assim, sabe, cara? E cada capítulo do livro, cada capítulo das histórias é uma edição, ó. Como essa aqui, por exemplo, ó, é o livro 2, Eutérico, que é justamente a descrição do Egito pelo Heródoto, sabe? Então, quem tiver interesse assim, nesse assunto do Egito, também vale muito a pena. Talvez comprar só esse aqui, só o volume 2 dessa coleção de 9 volumes das histórias do Heródoto,
que é muito legal, assim, cara, ver assim como o Heródoto enxergava o Egito, assim, as conversas que ele teve. Aí tem aquele misto de misticismo, assim, aquela coisa bem do Heródoto, assim, que talvez não fosse um historiador, né, cara? Não foi o primeiro historiador, mas talvez foi o primeiro jornalista da história, né? Porque, tipo, os relatos dele tem até fofoca, é bem interessante esse livro, né? Que fala, sabe, É o primeiro justamente colunista dessa... social, né? Colunista social, dessa obsessão do Egito com os registros, né, cara? Com tudo que aconteceu no Egito foi registrado, né, pelos escribas. Uma vez eu pensei até em escrever um ensaio sobre o Deus dos escribas. Talvez eu volta e meio me venha essa inspiração. Assim, acho que seria legal um dia, quando me sobrar um tempo, talvez nas férias, assim, falar sobre os escribas, cara, do Egito. Que também pode ser que parece ser meio enfadonho, mas não, cara, é legal a história dele, sabe? Tudo depende do jeito que a gente conta a história. Mas, assim, para finalizar, assim, sem... não sei se fez muita lógica para o nosso público a mistura de livro, misturança que a gente fez, né, Dama? Mas, pô, é legal isso, né, cara? É legal você pegar, tipo, vários livros de várias épocas, falar do Egito, falar do Tolstói, do Nabokov, né, cara? Tipo, do Tarabei. É muito louco isso, assim, cara, como a literatura é justamente isso que você sempre fala, né? Que é para você ter assunto para conversar na mesa do bar, né? Para se aparecer no almoço de domingo. Para criar polêmica em almoço de domingo, né, Damo? Isso, no WhatsApp da família, né? Eu Exatamente acho que é isso. isso, né? E para a audiência tem que entender, né, como é que a gente funciona, né? Eu sempre vejo a gente como tem um trecho da Passagem das Horas do Fernando Pessoa, né, quando ele fala como Álvaro de Campos, que ele diz assim: eu viro todos os dias as esquinas de todas as ruas e sempre que eu estou pensando numa coisa, eu já estou pensando noutra, né? Que é uma maravilha, né? Assim fala. Aliás, acho que hoje é o dia do poeta, né? Dia do poema. Não sei, é? Aproveitando aí então aproveitando para citar aí um Fernando Pessoa, né? Mas de dizer que é isso, cara, que a gente, né? A gente está sempre, né, pensando, porque é isso, a vida é isso, é uma transitoriedade, é uma impermanência, né? Então, e nós também aqui no Vampire Read estamos sempre assim, a gente fala de um livro, já lembra do outro, que puxa o outro, que fala do outro, e nesse fio literário que a gente vai sugando Mas o é melhor sangue. esse formato, assim, mais livre, né, Damo? Já que a gente é doidão mesmo, assim, cara, vamos fazer assim, né? Assim, muito... Só na folgadilha, assim, que eu acho que funciona melhor. Mas é isso, né? Já estamos, que já é 11 horas, né? Vamos deixar a nossa audiência dormir, vamos descansar a gente também. Dormir, Então, hoje, dia 20 de outubro, é dia do poeta, Dama, é dia também do nascimento do Bela Lugosi, cara. Bela é Lugosi nasceu verdade. hoje em 1882. Ele tinha 15 anos quando o Bram Stoker publicou o Drácula, cara. Então, é um dia importante, valeu ter feito, né? Foi a nossa live vampiresca justamente hoje, né? No dia do poeta, Isso no aí, celebramos aniversário do isso Bela daí. Lugosi. Então, tá bom. Boa noite, Damo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia. Tamo junto. Damo, vamos subir isso aí no sábado, domingo, né, cara? Esse vídeo no YouTube. Isso, o vídeo em breve chegará lá no YouTube. Aguardem. Vou deixar, vai estar disponível em nossos perfis. Vou colocar os links dos livros também, né? Do que a gente comentou aqui. E é isso aí, pessoal. A gente um dia volta aí fazer a live. Faz tempo que a gente não fazia, né, Damo? Faz tempo que a gente não esperamos fazia. que essa não seja a live da morte, né? Que seja a última, né? Que eu Não, morro, a né? morte, essa é a Que eu live morro. da morte como transformação de dias melhores, Damo, de situações melhores, né? De tudo novo aí, tudo melhor, né? Vamos deixar tudo para trás, né? A gente abraçar a transformação e vamos lá, né, cara? Até Um deixa eu te abraço, meu mostrar povo. aqui, cara. Até separei essa carta aqui do Oi. tarô, cara, que é o arcano maior, a morte, Damo, né? Que é interessante, assim, que as pessoas quando veem isso aqui, mas é a morte, que não sei o quê. Mas, na verdade, cara, tipo, cada detalhezinho que tem nessa lâmina, ela fala sempre do futuro, né, cara? Ou seja, acabou, a transformação que vem é para melhor, né?
e rápida, transformação rápida. Assim esperamos, então, né? Um arcano maior que vem, assim, dessa sabedoria arquetípica egípcia, né? Do Livro dos Mortos, aqui representado desse jeito medieval aqui, mas a ideia é a mesma, né? Morte como transformação. Então é isso aí, pessoal. Vamos meditar a respeito disso, das transformações, do que a gente pode fazer para melhorar o nosso entorno, para ajudar nossos irmãos com necessidades, né, Damo? Para ajudar as pessoas que muitas vezes sofrem, né, sem a gente saber, né? Um pouquinho que a gente faz, a gente transforma o mundo melhor, né, cara? Pouquinho, de pouquinho em Sim. pouquinho, a gente pode transformar esse mundo num paraíso, cara. Né? É bem pouco, é só reconhecer assim que todos nós precisamos, né, em maior ou menor medida, assim, dos nossos irmãos, né? Então, estamos juntos sempre aí, né? Pessoal, um bom fim de semana, então, para todo mundo e a gente se vê na próxima live. Damo, obrigado, cara. Tamo junto sempre aí, Boa né, meu noite, meu irmão? povo. E vamos fazer sempre Tchau, assim, tchau. cara, do nada, ou vamos fazer, vamos lá, Vamos. Pintou, sem rolou. muito formalismo. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço, meu irmão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia.